Segundo Reis, capítulo 5, o versículo de número 22 e o versículo de número 25, apenas esses dois versículos, que diz assim: E ele disse: tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Verso 25: Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Amém? Vamos orar. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale ao teu coração. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, meu Deus, em tua presença nós nos colocamos para te adorar, meu Deus, para glorificar e bendizer o Senhor. Meu Pai Todo-Poderoso, abre a porta da palavra divina e fala, meu Deus, ao coração da tua igreja, ao coração dos ouvintes, dos de perto, dos de longe, ao meu coração que necessita da tua palavra, Senhor. Responde, ó Deus, as nossas orações, a nossa súplica, o nosso clamor, as quais nós temos feito a Ti, meu Pai, diariamente. Meu Deus, pois o Senhor bem conhece o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas obras, as nossas atitudes. Então trabalha, meu Deus, de uma forma gloriosa, de uma forma especial. Trabalha para conosco e nos instrui, nos ensina, e permita que a Tua palavra, Senhor, penetre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis nos assentar, desocupe as tuas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Meus irmãos, interessante essa palavra que nós lemos nessa noite, para a glória de Deus. Antes de nós falarmos desses versículos, é necessário a gente entender, aqui neste capítulo de número 5, o contexto. E interessante é que a palavra de Deus aqui vai falar, a partir do verso de número 1, de um homem, que esse homem, ele era aqui um homem de grande estima, pelo rei da Síria. O nome dele era Naamã, e a Bíblia diz que ele era chefe do exército da Síria, ele era o general do exército, e a Bíblia diz que por intermédio de Naamã, a Síria teve muitas vitórias, teve muita riqueza, conquistou muita terra por intermédio desse general, desse chefe do exército. E a palavra do Senhor mostra também que a Síria teve muitos livramentos por intermédio da vida dele. Mas porém, entre muitas conquistas, entre muitas honras, muitas vitórias e guerras, enfim, a Bíblia mostra para nós que este homem, que era conhecido como um varão valoroso, a Bíblia diz que por embaixo da sua farda, por tantas medalhas, tantas honras que esse homem tinha, a Bíblia diz que Naamã, ele era leproso. E veja bem, a gente entende pela palavra do Senhor que os costumes da Síria era diferente do costume do povo de Israel. Porque, por exemplo, se fosse em Israel esse general do exército, ele não poderia ser general, com essa enfermidade que ele tinha. Se fosse em Israel, ele perderia o seu cargo. Ele também não poderia viver no meio do povo de Israel, ele teria que viver fora da cidade, até a cura da sua lepra ou até a sua morte. E veja então que a Síria era diferente, os costumes da Síria eram diferentes. Por quê? Porque ele sendo general, ele sendo leproso, ele continuava ainda na direção do exército da Síria.
Interessante é que em meio às guerras, às pelejas da Síria contra Israel, né, que era constante, a Bíblia mostra que foi levada, né, ali entre as pessoas que foram levadas presa para a Síria, foi levada uma jovem. E essa jovem, diz a Bíblia, que ela fora colocada, ela fora posta para morar na casa de Naamã. E ali para morar, para ajudar ali a esposa de Naamã nos seus afazeres diários. E então essa moça, essa jovem, ela sabendo, no decorrer dos tempos, da enfermidade, do problema que Naamã tinha, que era a lepra, que era uma enfermidade incurável na sua época, né, uma enfermidade muito séria, talvez como a AIDS nos dias de hoje. A Bíblia diz para nós que ela vai falar, né, para a sua serva, ela vai dizer para a sua senhora: olha, se o meu senhor, ele tivesse conhecimento, ele soubesse do profeta que há lá em Israel, certamente ele iria lá, ele teria êxito, ele teria vitória, ele teria a cura dessa enfermidade que ele tem. E a mulher então de Naamã, ouvindo isso, nasceu no seu coração uma esperança, né? Porque qual é a pessoa que sabe que tem uma enfermidade que é incurável, que a medicina não pode solucionar, e de repente alguém diz: olha, em tal estado, ou em tal vila, ou em tal país, tem um remédio, tem uma pessoa, que essa pessoa é extremamente poderosa, tem habilidade, tem estratégia, tem formas, tem meio de curar essa enfermidade. Certamente, se a pessoa não quer morrer, porque não há ninguém que quer morrer, todo mundo quer viver e viver muito, e ele tendo condição ou não tendo, ele vai arrumar um meio, uma forma dele buscar o remédio, ou dele ir ao encontro da pessoa, para que ele possa alcançar o milagre, para que ele possa viver e assim realizar os desejos do seu coração. Até nos dias de hoje isso é possível, as pessoas fazem qualquer sacrifício para poder alcançar o milagre na sua vida. E então a Bíblia diz que essa mulher, agora cheia de fé, ela vai contar ao seu esposo, vai dizer: meu senhor Naamã, a menina que veio de Israel, que trabalha em casa, ela disse que se você soubesse, se você conhecesse o profeta que está lá em Israel, e certamente se você fosse até ele, você seria curado dessa lepra, dessa hanseníase, dessa enfermidade terrível que você tem. O que acontece agora? Naamã, ele crê, ele também recebe aquela palavra. Ali aquela palavra vai como uma seta no seu coração e aumenta a sua fé, e automaticamente ele vai até o seu rei. E ele chegando até o rei, até Ben-Hadad, ele vai dizer para ele: olha, eu tenho uma escrava lá em casa, e essa escrava veio de Israel. Ela disse: se eu conhecesse o profeta que está em Israel, e se eu fosse até ele, certamente eu seria curado dessa lepra. Automaticamente o rei disse para ele: olha, eu vou fazer uma carta, eu vou escrever uma carta agora, para que você leve ao rei de Israel, e para que o rei de Israel então te cure dessa enfermidade. Diz a Bíblia que agora Naamã, ele recebe aquela carta, e ele vai até o homem que está em Israel. Ele vai não de mão limpa, porque Naamã tinha posse, Naamã tinha condição. O rei também deu autonomia para que ele pudesse levar presentes, porque era natural. A Bíblia mostra para nós que nos tempos passados, as pessoas que iam ter com o profeta, que ia consultar o profeta, o vidente, como era chamado, nunca iam de mão vazia, sempre levavam alguma coisa para o profeta. Não pagando, mas para abençoar, para agradecer o profeta por aquilo que ele ia receber do profeta da parte de Deus. Ele era seu intermediário. E então a Bíblia mostra para nós, no verso de número 5 do capítulo 5, que Naamã, ele vai até Israel, e ele leva na sua mão 10 talentos de prata, ele leva na sua mão 6.000 ciclos de ouro,
e ele leva também na sua mão 10 mudas de vestes de linho finíssimo. Tudo coisas caríssimas, coisas abençoadas, que tornaria a vida do profeta um homem rico, um homem extremamente abençoado, que nunca mais precisaria trabalhar. Só nessas 3 coisas que Naamã estava levando para Israel. E veja, foi dias, talvez semanas de caminhada, mas ele chega em Israel. Observa bem que a palavra de Deus vai mostrar para nós que Naamã, ele erra o caminho. Naamã, ele ouviu falar que o profeta que estava em Israel tinha o poder de Deus para curá-lo. Só que em vez dele procurar o profeta de Deus, em vez dele ir até o monte onde o profeta estava, ou até uma escola de profeta onde era ensinado acerca das coisas de Deus, a Bíblia diz que Naamã, ele errando o caminho, né? Eu coloco isso porque a Bíblia diz que ele vai até o rei, né? O versículo de número 6 diz que ele vai até o rei de Israel, e aí ele chega até o rei de Israel. A Bíblia mostra para nós que o rei pega aquela carta e ele vai ler aquela carta, e aquela carta tinha poucas palavras. O rei foi objetivo, o rei Ben-Hadad da Síria. E ele diz no versículo de número 7, no versículo 6, aliás: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã meu servo, para que o restaure da sua lepra. E o verso 7 conclui: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, e para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Não sei se Ben-Hadad achou que Jotão, o rei aqui de Israel, era um poderoso, ou não sei o que passa no coração de Naamã, mas ele vai até o rei. Meus amados, e o que nós entendemos com isso? Que quando o rei, ele lê essa carta, ele observa que está sendo enviado um homem leproso, para que ele restaure, para que ele ponha as suas mãos e restaure, em nome do Deus de Israel, o servo do rei da Síria. Quando ele ouve, que ele lê aquilo, ele rasga a sua roupa. Ou seja, ele acha aquilo uma afronta. Ele mesmo vai dizer: estou eu, a propósito, estou eu no lugar de Deus, para restaurar um homem que se encontra leproso. Isso não é coisa para mortal, isso é coisa para Deus. É uma doença incurável. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Se você vai com fé diante de uma pessoa, achando que aquela pessoa vai fazer alguma coisa por você, na verdade não é aquela pessoa, é outra. E você vai até aquela pessoa e a pessoa joga um balde de água em você. Será que a tua fé vai crescer ainda até você chegar na pessoa designada, no destinatário? Aquela impressão, a primeira impressão que você teve, abalou a tua fé. Analisa bem. Nós olhamos para essa situação e nos faz o Espírito de Deus lembrar, quando estava no monte, Jesus, Pedro, Tiago e João estavam lá buscando a Deus, orando, e eles vão retornar, já era hora. Mas no tocante ao seu retorno, antes que ele volte, a Bíblia diz que havia ali os discípulos de Jesus embaixo, os 9. Havia ali também uma multidão de gente. Por quê? Porque chegou até eles um homem. Esse homem tinha um filho, e esse filho, diz a Bíblia, que ele estava possesso, ele estava atormentado por demônios. E a Bíblia diz que ele então, sabendo, conhecendo ali das obras de Jesus, enfim, que Jesus fazia, sabia que Jesus tinha os seus discípulos, que também era enviado por ele. A Bíblia diz que aquele homem chega até os discípulos de Jesus e diz: olha, eu trouxe aqui o meu filho,
para que vocês o curem, para que vocês o libertem, para que vocês expulsem esses demônios que estão sobre a vida deles. Os discípulos vão tentar, vão expulsar, os discípulos vão gritar, vão bater o pé, vão bater a mão, sei lá, vão gritar em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, e nada vai acontecer, né? Começa ali a haver um reboliço, é terrível, né? Quando a pessoa vai orar por um endemoniado, o demônio não sai. O problema não é porque o demônio é forte, o problema é porque a presença de Deus, a autoridade de Deus que está na nossa vida é fraca. Nós precisamos buscar mais de Deus, nós precisamos nos encher mais da presença de Deus, porque Ele diz: eis que vos dou poder. O Senhor Jesus, Ele dá poder para nós sobre escorpiões, sobre serpentes, ou seja, sobre toda a caça de demônios. E se porventura bebermos alguma coisa mortífera, dano algum, mal algum não nos sucederá. Jesus, Ele diz dessa maneira, nós precisamos ter em mente essa palavra, ter no nosso coração. Há pessoas hoje, eu digo no século 21, que eu já ouvi pessoas me dizer, tem determinadas religiões por aí, que se porventura uma pessoa endemoniada se manifesta dentro da igreja, eles não têm coragem, não têm autoridade para expulsar o demônio. Junta lá 10 homens, 8, dependendo o tipo da pessoa, agarra a pessoa, segura pelas mãos, pelas pernas, pelo corpo, joga a pessoa lá na rua, tranca o portão e deixa ela endemoniada rolar, gritar. Por quê? Porque eles não têm autoridade, não têm poder para expulsar o demônio. Esse poder foi dado para a igreja, esse poder foi dado para nós, foi dado para todos os seguidores de Jesus Cristo, e nós temos que ter esse poder, buscar da parte de Deus esse poder em oração e jejum, para que o inimigo não venha dar risada de nós. No exato momento que está ali aquela bagunça, aquela discórdia, está ali aquela contenda, a Bíblia diz que Jesus está descendo do monte. Jesus vai descendo com Pedro, Tiago e João, para se achegar aos demais, e diz a Bíblia que quando Jesus está vindo, agora todo mundo esquece aquela situação e todo mundo olha para Jesus, e Jesus já chega dizendo: quer razoar entre vós, o que está acontecendo, enfim. Aí o homem vai dizer: Senhor, eu trouxe meu filho é lunático, ele é um epiléptico, ele é possesso de demônios, eu trouxe para os teus discípulos curá-lo, para os seus discípulos libertá-lo, mas nada puderam fazer. O que vai acontecer? A princípio, a fé daquele homem naufragou, a fé daquele homem afundou. Diz a Bíblia que Jesus diz: ô geração incrédula, até quando estarei eu no meio de vocês? Até quando estarei eu convosco? E Jesus pede que levasse o jovem até ele. Quando o pai leva o menino, a Bíblia diz que o menino cai por terra convulsionando, cai por terra espumando e se batendo. O cão se manifesta porque está vendo que chegou o fim, agora não vai ter mais jeito para ele, ali foi o ponto final, aquele menino ia ser liberto, aquela legião que estava na vida dele ia ter que voltar para o inferno. Eles tentaram, mas não puderam, e agora seria o ponto final, ali ia acabar toda aquela cena, toda aquela encenação dos demônios. E diz a Bíblia que Jesus vai perguntar: olha, desde quando que acontece isso? Desde quando que ele está dessa maneira? O pai vai dizer: desde quando ele era menino, desde quando ele era pequeno. Ora ele caía no fogo, ora caía na água, e os demônios tentam tirar a sua vida. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Naquele exato momento, o homem que tinha sofrido aquele impacto pelos discípulos de Jesus não ter podido repreender o demônio, aquele homem olha para Jesus, no tocante Jesus dizer: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele vai dizer para Jesus: Senhor, ajuda na minha incredulidade, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. A mesma coisa com o rei de Israel.
Ele também vai dizer, ele está procurando ocasião, estou eu no lugar de Deus para limpar um leproso. Meus irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quem faz as coisas não somos nós, não é nossas mãos, quem faz as coisas não é nossa voz, não é o suor, não é a unção, não é que talvez a gente possa achar que está. Quem faz as coisas por intermédio da nossa vida é Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite, pelo poder da palavra sagrada de Deus. Eu não sei o que possa vir ao teu encontro hoje, amanhã, ou a semana que vem, ou não sei que dia, mas eu quero te dizer, Deus, o Senhor te escolheu, Deus te capacitou, Deus te deu graça, há sobre a tua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Impõe as mãos, louvado seja Deus, em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Use a tua pequena fé e você vai ver o milagre de Deus acontecer imediatamente, porque não é nós, é Jesus que opera. Será que você crê na palavra de Deus? Será que você pode glorificar Deus? Ou será que você vai dizer, Jesus, ajude na minha pequena fé, Senhor, ajude na minha incredulidade? Ou será que você vai rasgar a tua roupa como o rei de Israel e vai dizer, estou eu no lugar de Deus para orar para o enfermo? Estou eu no lugar de Deus para repreender esse demônio? Deus nos deu poder. O único poder que vence esse mundo, que vence o diabo, pertence à igreja. Não pertence à polícia, não pertence ao Estado, não pertence ao poder federal, não pertence às forças armadas. Esse poder está comigo, esse poder está com você, esse poder está com a igreja. Então, se nós recuarmos, o que será da humanidade? Se a igreja temer, se a igreja recuar, o que será da humanidade? Atente, por favor, a tua atenção, a palavra do Senhor, que quando o rei, voltando aqui, né, Jesus ele expulsa o demônio, entrega o filho para o seu pai, e aquela alegria, aquela felicidade, enfim, né, com Jesus a sua vitória. E veja que aqui em 2 Reis, no capítulo 5, no verso de número 8, a Bíblia vai dizer que se torna isso conhecido a Eliseu. Eliseu agora ele vai saber do diálogo, ele vai saber da situação a qual se encontra o rei de Israel, rasgando a sua roupa, se humilhando, achando que aquela situação era o motivo de uma guerra. A Bíblia diz que Eliseu vai pedir, vai mandar que esse Naamã vá até ele, vai pedir para que agora ele seja encaminhado até ele, e vai dizer, olha, por que rasgaste, rei de Israel, as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ou em outra versão diz, deixe ele vir até mim, e ele verá que há Deus em Israel. O que vai acontecer, meus irmãos? A Bíblia diz que Naamã, então, ele vai seguir, não sei a distância que era do reino até aonde estava Eliseu, mas diz a Bíblia que Naamã, com seus cavalos e com seus carros, para até a porta da casa de Eliseu. Vai aquela comitiva, grande exército, um monte de bens, de bênçãos, e também o Ciro, general chamado Naamã, entre aspas, o leproso, o enfermo, o doente. Eliseu está na sua casa, está lá de joelho, está lá orando, está lá em comunhão com Deus, está no particular com Deus. De repente o seu moço, imagino, chega correndo e diz, meu senhor, está aí a comitiva, está aí o general sírio na frente de casa, o que eu faço? A ordem de Eliseu é, Eliseu, não vai lá,
Eliseu não estende um tapete vermelho, Eliseu não faz banquete, Eliseu não prepara café, chá ou água gelada. Eliseu, do jeito que ele está, ele para e fala para o seu moço Geazi: vai lá, diz para ele, bem assim: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Essa é a ordem. Eliseu não foi lá, ele mandou avisar. Meus irmãos, só que para um general, ele ouvir isso é um desacato à sua autoridade, é um desrespeito. Mandar alguém ir até ele, o general Sírio. Ele conhecia Israel, ele conhecia o Rio Jordão, ele sabia da fama da água do Rio Jordão, que era uma água não tão límpida como as águas de Damasco. Ele olha para aquela água talvez escura, uma água talvez barrenta, por mais que fosse uma água que corria. Ele olha para aquela água e a Bíblia vai mostrar para nós que ele vai ficar indignado. Naamã, ele vai se indignar com as duas coisas, com a autoridade de Eliseu e por mandar ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele vai ficar indignado, ele vai olhar para isso, ele vai dizer: peraí, que negócio é esse? Ele não me respeita. A Bíblia vai mostrar para nós que no verso 11, que ele dizia consigo mesmo, olha, veja bem, como que Naamã, ele pensava. No verso 11 diz: certamente o profeta sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, ou seja, sobre a lepra, e então o leproso será restaurado. Este é o pensamento de Naamã. Naamã pensava dessa maneira. Deixa eu falar algo aqui em relação a isso. Isso praticamente todo dia, todo culto, ou na vida de muitas pessoas, essa história ela se repete. Por que essa história se repete? Todos os dias, aonde a palavra de Deus é pregada, essa palavra se repete. Pastor, mas como? Hoje não tem tanto leproso. Não, calma. Observe bem a situação. Quantos de nós adentramos a casa de Deus? Quantos de nós sentamos numa cadeira, num banco, na casa do Senhor? Quantos de nós estamos tão leproso quanto Naamã espiritual? Ou tão enfermo, doente quanto Naamã? Ou numa situação tão complexa, tão impossível de ser solucionada quanto Naamã? Estamos na casa de Deus, por quê? Porque sabemos que o Deus de Israel aqui está. Nós sabemos que a mão do Deus de Israel aqui está estendida. Nós sabemos que o poder de Deus está aqui neste lugar. A gente entra na casa de Deus, senta. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Aí Deus abre a boca e Deus diz, por intermédio da palavra: vai até o Jordão, mergulha 7 vezes, e a tua carne se restaurará, e então o leproso ficará curado. Podemos colocar primeiro: faça uma campanha de 7 dias. Deus vai entrar com a providência na tua vida. Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai fazer isso ou fazer aquilo. 7 dias, ter que vir na igreja? Puxa vida, eu não posso ficar em casa? Eu não posso ouvir pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter? Mas 7 vezes ouvindo o pastor pregar desse jeito, falando coisas que eu não quero ouvir, eu quero a bênção, eu não quero ficar ouvindo. A gente questiona, às vezes a gente questiona, ou às vezes a gente não quer
que seja os 7 dias, mas a gente vai dizer, puxa vida, tem que fazer isso, mas não é isso que eu quero, eu pensei que não era dessa maneira, eu vou ter que aceitar Jesus, eu vou ter que me batizar nas águas, eu vou ter que me converter a Cristo, eu vou ter que seguir Jesus, eu vou ter que carregar uma Bíblia, eu vou ter que me vestir e ser como crente. Isso não dá para mim. Ou poderíamos citar aqui muitas coisas, mas o tempo não espera. Veja que Deus, ele dá uma ordem, mas sempre nas ordens de Deus nós questionamos, e geralmente quando nós questionamos, nós dizemos, não precisa ser assim, não é dessa maneira. Alguém pode dizer para você, olha, você pode dizer para um amigo, para alguém, o pastor falou assim, assim, Deus falou dessa maneira, mas daí aquela pessoa religiosa vai dizer, não é dessa maneira, não precisa ser dessa forma, não é assim que Deus quer, que o pastor é muito radical, o pastor é quadrado, não precisa ser dessa maneira. E o que a gente vai querer? O que a gente vai dar ouvido? A gente vai dar ouvido naquilo que agrada a nossa carne, naquilo que massageia o nosso ego, o nosso coração. A gente ouviu a realidade, a gente sabe a verdade qual que é, mas nós não queremos praticar a verdade, nós queremos fazer o que nos convém. Não foi o que aconteceu com Naamã? Naamã disse, eu pensei que ele ia vir até mim, ele ia levantar suas mãos aos céus, ele ia clamar ao Senhor seu Deus, ia dar trovões, relâmpagos, a terra ia estremecer, ele ia fazer algum sinal, bater o pé, bater a mão, colocar a mão sobre a ferida, e então ele ia embora, eu ia ser curado imediatamente, ia voltar para a minha terra. Naamã pensou assim, e eu pergunto, você que está ouvindo a palavra de Deus, qual é o teu pensamento? Certamente você está ouvindo a palavra de Deus, não é por acaso. Deus te trouxe aqui hoje diante dessa palavra, não é à toa. Qual é o teu propósito? O que você precisa da parte de Deus? Talvez o que você precisa não é o importante é o que Deus tem para você hoje. E o que Deus tem para você hoje é libertação, não da tua carne, mas da tua alma. Hoje Jesus quer libertar a tua alma da prisão. Hoje Jesus quer te dar vida eterna. Hoje Jesus, ele quer transformar este corpo leproso que está definhando por causa da ranceníase, por causa da lepra. Jesus quer tornar você um novo homem. Jesus quer tornar você uma nova mulher. Jesus quer te encher da presença dele e mostrar que ele tem a solução para o teu problema. Jesus quer mostrar que ele te ama. Será que você crê no poder do Senhor Jesus? Será que você crê na palavra de Deus? Adore a ele. Canta, labre, assurimi, canta, labassurianda, labai. Interessante é, meus irmãos, que Deus, ele tinha uma obra na vida de Naamã. Sabe por que ele tinha uma obra? Porque quando Naamã, ele ouve que ele tinha que mergulhar no rio Jordão 7 vezes, ele vai ficar indignado, e ele vai dizer, olha, porventura, não há rios como Abana, Farpar, rios lá em Damasco, rios de água límpidas, melhores do que esse rio aqui de Israel, melhor do que o Jordão? Ele faz uma pergunta irado, falando para os seus homens, mas diz a Bíblia, que no tocante ao retrocesso, a sua volta, diz que vai chegar entre ele e os seus servos, e vai dizer para ele assim, meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não o faria? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Supostamente, ele coça a sua cabeça, supostamente ele vai pensar, ele vai parar, ele vai dizer, puxa vida, estamos aqui próximo do Jordão, não é mesmo? Talvez alguém diz, faça o teste,
Se ele estiver querendo te humilhar, nós volta lá e acaba com ele. Nós acabamos com Israel. Se ele estiver mentindo, enfim, pelo conselho, veja como nós precisamos pedir conselho para a pessoa certa. Nós sempre temos que analisar as coisas, porque se nós consultarmos no meio dos nossos problemas uma pessoa mundana, uma pessoa carnal, certamente nós seremos derrotados. Mas se na hora dos nossos problemas nós consultarmos um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, certamente nós vamos sair vitoriosos, porque nós vamos ouvir os sábios conselhos da pessoa que é de Deus. E esses homens, ele dá o conselho para o seu Senhor, e ele então cede, o seu coração quebra, e ele vai lá, mergulha, uma vez, tudo igual. Ele mergulha a segunda vez, da mesma maneira. Ele mergulha a terceira vez, tudo azul com bolinha da mesma cor, nada muda. Mergulha a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. E quando ele mergulha a sétima vez, diz a Bíblia que ele sai de dentro do Rio Jordão, com a sua pele está límpida, presidente. Está como a pele de um bebê, de uma criança recém-nascida. Queridos e amados irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Ele fez a primeira, a segunda, a terceira, nada aconteceu. Sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus acontece de dentro para fora. O trabalhar de Deus acontece de fora para dentro. Para nós olhamos por fora. Opa, tá certo. Opa, se converteu. Ou agora é irmão. Ou agora é irmã, porque nós estamos vendo de fora. Só que por dentro, quem sabe como que está por dentro? Quem conhece o que está dentro de cada um aqui? Talvez alguém está crendo, talvez alguém não está nem aí, está pensando em outra coisa. Mas tem alguém que está crendo. O trabalhar de Deus começa de dentro. Por isso que cada mergulho que ele dava, Deus ia trabalhando numa parte interior. Deus foi trabalhando, até que a última parte foi a parte externa. No sétimo mergulho, ele recebeu a cura. Ele recebeu a limpeza total, a cura, a libertação total da lepra que ele tinha. Meus irmãos, isso é excelente, isso é maravilhoso, isso é algo que nós não temos palavra para glorificar Deus, porque nós sabemos que Deus fez naquela época, e Deus faz nos dias de hoje. Como Deus curou a lepra naquela época, Deus cura a hanseníase nos dias de hoje, Deus cura a AIDS, Deus cura o câncer, Deus cura a ebola, Deus cura a covid, Deus cura qualquer tipo de problema, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de peste. Para Ele não tem nada impossível. Interessante que a palavra do Senhor mostra para nós que depois da cura, depois do milagre, Naamã, ele vai voltar à casa de Eliseu. Só que agora não vai ser mais Geazi que vai recebê-lo. Quem vai receber agora? Versículos de número 15 do capítulo 5. Então voltou o homem de Deus, então voltou ao homem de Deus, Naamã e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que agora tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Quais são as bênçãos? A prata, o ouro e as vestimentas de linho. Era uma riqueza, não tinha preço. Ele vai dizer agora: receba, tome essa oferta de gratidão. O versículo 16 diz Eliseu: vive o Senhor,
em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que tomasse. Mas Eliseu recusou, ele não quis. Diz aqui que o sírio, diz aqui que o general tentou, toma, pega, receba um pouquinho só um, não, nada. Ele não quis. Espera aí, então já que você não quer o que eu estou te dando, eu queria te pedir algo, diz o general. E o que o general vai pedir a ele? O versículo 17, o general Naamã vai dizer: seja assim, contudo dê-me a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E eu quero que você me perdoe, eu quero que perdoe o Senhor o teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e eles se encosta na minha mão, e eu também me tenha de se encostar ou encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe-me o Senhor o teu servo. A Bíblia diz que Eliseu vai dizer para ele: olha, então vai em paz, assim seja feito segundo a tua petição. O general Naamã, ele vai pegar a terra de Israel, vai encher ali aqueles balaios de terra, ele ia colocar aquela terra supostamente na sua casa, no lugar de adoração, e ele ia se prostrar naquela terra em reverência ao Deus de Israel. E o que acontece? Ele vai embora, glorificando a Deus, porque ele diz que em toda a terra não há Deus como em Israel. Os irmãos estão entendendo a situação? Como Deus ele trabalha, ele vai feliz, o seu coração vai jubiloso, certamente ele vai cantando glória, glória, aleluia, certamente ele vai louvando a Deus, certamente ele vai dando glória, enfim. Mas o versículo que nós lemos, que eu vou falar alguma coisa acerca, que é o versículo 22 e o 25 do capítulo 5 de 2 Reis, a Bíblia vai mostrar para nós que Geazi, que era o moço de Eliseu, veja bem, meus irmãos, que há crente e crentes, não é assim? Às vezes as pessoas, por causa de um determinado filho do diabo, vestido com paletó, com gravata, com a Bíblia na mão, por causa do infeliz, de um graveto do cão, toda a igreja é afrontada, toda a igreja é apedrejada por causa de um filho de Satanás. Geazi estava do lado de Eliseu. Geazi viu as dezenas de maravilhas que Deus fazia por intermédio de Eliseu. Eliseu viu tudo que Deus fazia por intermédio de Elias. Aonde Elias ia, Eliseu estava do lado. Eliseu viu, presenciou tudo aquilo. Depois ele pede porção dobrada. A porção dobrada ele recebe. Agora ele se torna um homem que ele faz o dobro de milagres que Elias fez. Geazi está do lado dele, Geazi está vendo tudo que Deus está fazendo. O que acontece? É para Geazi ser um homem fiel, como Eliseu foi fiel com Elias. Geazi foi fiel com Eliseu? Não. Geazi foi fiel com Deus? Não. Espera aí, se eu não for fiel com você, meu irmão, minha irmã, obreiro, ministro, eu sendo pastor da igreja, se eu não for fiel com você, pode ter certeza que eu também não sou fiel com Deus, porque isso é recíproco. Se eu for fiel com Deus, se eu for servo de Deus, eu também vou te servir, eu vou ser fiel com você. Se você for fiel com Deus,
certamente você vai ser fiel comigo, você vai ser fiel com os teus irmãos, você vai ser fiel com os obreiros, você vai ser fiel com os ministros, se nós somos fiel com Deus. Mas se houver infidelidade, se houver amargura, se houver ódio no nosso coração, pode ter certeza que da mesma maneira, assim estamos nós com Deus. Como eu falei, Geazi estava lado a lado, viu tudo que Deus fez por intermédio de Eliseu. Por que eu falo o verso 22 e o verso 25? Deixa eu ler para você recapitular. 22, e ele disse: tudo vai bem, Naamã. Então Geazi vai dizer: meu senhor, que no caso Eliseu, me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Guarda bem isso. 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor Eliseu, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? A resposta dele, e disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. 2 mentiras. Se Geazi, ele não estava sendo fiel com Eliseu, o seu senhor, ele também não estava sendo fiel a Deus. Presta bem atenção nisso aqui, meus irmãos. Isso aqui é muito interessante, porque a gente acha, né, nós somos crentes, nós aceitamos Jesus, nós servimos a Jesus, nós precisamos ser fiel só a Jesus. Certamente, isso é óbvio, nós temos que ser fiel a Jesus, só que a recíproca é verdadeira. Nós somos fiéis a Jesus e automaticamente esse arco, esse anel da fidelidade a Jesus tem que abranger todos aqueles que estão ao nosso redor. Se eu sou fiel a Deus, eu tenho que ser fiel na sequência à minha querida esposa, ou aos meus filhos, tenho que ser fiel à minha família, tenho que ser fiel aos irmãos da igreja que eu congrego. O meu dizer tem que ser sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é procedência satânica, é procedência demoníaca, é procedência das trevas. Só para vocês entenderem, uma determinada ocasião, dirigindo uma igreja em São Paulo, chegou um irmão para congregar lá, um presbítero, varão abençoado, conhecia bem a Bíblia, e a gente conversou tudo, foi conversar para ele entrar em comunhão. Ele dizia para mim: pastor, de quando eu aceitei Jesus, eu só arranco toco, só arranca toco, pedra e não sei o que, eu sou, como diz o outro, pau para toda obra. Falei: puxa vida, que bênção, meu Deus, vou ter agora um varão para poder me ajudar. Trabalhava durante o dia, mas na folga que ele tinha era só computador, falando com Marcos Feliciano, falando não sei com quem, essa era a vida dele. Determinado dia, estava trabalhando no interior de São Paulo e não ia chegar para o horário do culto. Ele falou: pastor, pode fazer uma chave, uma cópia da igreja, deixa comigo, que eu vou abrir a igreja na oração, vou estar lá orando da igreja, vou abrir o culto, deixar tudo pronto, quando o senhor chegar, só pregar. Falei: meu Deus, que bênção, né? Até que enfim achei um crente para me ajudar, porque dificuldade tem em todo lugar, não pensa que é só aqui não, todo lugar sempre tem as mesmas coisas, todo lugar tem lenha e tem graveto, todo lugar. Lenha, não é brincadeira não, mas graveto, estava lá na Castelo Branco, perto de Sorocaba, para chegar na capital, sexta-feira à tarde, chovendo, ia chegar quase 11 horas da noite, aliás, não dá nem para ir para o culto. Aí os irmãos me ligam: pastor, a igreja está fechada, tudo escuro, já era 7h30, a oração começava às 6 horas, eu vou, ligo para o abençoado no computador: estou aqui falando não sei com quem. Falei: varão, e o seu trabalho lá na igreja? Não, é que não deu tempo, que não sei o que, eu tinha que resolver o negócio. Não, beleza, desliguei o celular, liguei para outra pessoa, a pessoa se sacrificou, foi, abriu, fizeram o culto, pregaram, no outro dia eu fui conversar com ele.
Sabe o que aconteceu? Infelizmente, ele falou, se não vai dar para... Eu falei, mas foi o senhor mesmo que falou, o senhor mesmo que falou que iria, que o senhor foi escolhido para arrancar toco por Deus, quebrar pedra, que não sei o quê. Não, mas é que eu tenho outras coisas, não sei o que tem lá, e acabou saindo, nunca mais voltou para a igreja. Então assim, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Quantos crentes que estão com Bíblia na mão, quantos crentes que prometem dar vida para Cristo, já deu a vida faz tempo para Satanás. A nossa palavra tem que ser uma só, gente, não pode ser pessoas de duas palavras. Nós estamos, eu estou falando diante dos irmãos, mas o que eu estou falando está diante de Deus. A Bíblia diz que há um memorial, tudo está relatado lá, tudo está escrito, nada foge diante de Deus. E se eu mentir para você, pode ter certeza que o meu pai não é Deus, pode ter certeza que o meu pai é Satanás. Não é o que está escrito lá em 8,44 de João? É o que está escrito lá. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade. Qual filho que não quer ter a herança do pai, né? Qual filho que não quer ter a herança do pai? Aí eu pergunto, quem é o teu pai? Qual é o teu pai? Se o teu pai for Satanás, lá em Apocalipse está escrito que a herança de Satanás, dos demônios, de todos que estão lá, a herança deles é o lago de fogo e enxofre. Essa é a herança de Satanás. Mas a herança dos filhos de Deus é a Jerusalém, é a cidade que Jesus um dia ele disse que ele ia preparar. É a cidade que não vai ter lua, que não vai ter estrela, que não vai ter sol. O próprio Cristo, ele vai iluminar a cidade. É uma cidade que não vai ter tristeza, é uma cidade que não vai ter rancor, não vai ter ódio, não vai ter lágrima, não vai haver desigualdade social. É uma cidade que só vai ter paz, que só vai ter bênção. Meus irmãos, nós temos que estar atentos, porque hoje está cheio de gente querendo fazer a obra de Deus como Geazi. Eu vou orar, mas quanto que você vai me dar? Uma vez dirigindo uma igreja na Penha em São Paulo, uma pessoa disse para mim, pastor, o senhor faz uma campanha na minha casa, isso deve ter uns 12 anos quase. Eu falei, faço, ou mais de 12 anos. E eu peguei e falei, não, a gente faz, vamos marcar, então a gente vai fazer de 7 dias. Eu falei, pode ser de 7 dias. Ela disse, quanto o senhor vai cobrar? Eu falei, cobrar? Falou, porque o povo daqui das igrejas, eles cobram R$300 para fazer a campanha, isso há 12 anos atrás. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder? Não, a gente não cobra não, a gente faz a campanha, se Deus te der vitória, você quiser ofertar a igreja, ajudar de alguma maneira, amém, mas com nós não tem nada disso não. Meu Deus, eu falei isso justamente. Então é assim, hoje, cada dia mais, as pessoas só querem fazer as coisas em câmbio, em troca de alguma coisa. Peraí, eu vou pregar, mas o que eu vou receber? Eu vou lá, vou orar, vou dirigir, mas o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um cargo? Eu vou ganhar uma profissão? Eu vou ganhar o quê? O que vão me dar? Hoje nós estamos dessa maneira. E veja bem uma coisa, Geazi estava do lado de Eliseu, Eliseu era do lado de Elias. Ele sabia do testemunho de Elias e Eliseu. Ele sabia que talvez quando Eliseu fosse embora, ele poderia ficar no lugar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai deixar aquele chamado extraordinário na vida dele, por causa de coisas perecíveis. A Bíblia diz que ele vai até Naamã, no verso 21, e foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que Geazi corria atrás dele, Naamã salta do carro para encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem, servo do profeta? E diz a Bíblia que ele vai dizer, sim, tudo vai bem. Mas e aí então, o que foi? Aí ele vai dizer, meu senhor, olha ele usando o nome de Eliseu, meu senhor me mandou eu dizer para o senhor, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes, para suprir a necessidade desses 2 homens. Aquela hora ele não quis, porque estava tudo bem, mas chegou esses homens estão precisando, esses homens são miseráveis, esses homens são mendigos, eles precisam
e graças a Deus que o Senhor ainda está aqui. Dai ouvido ao meu Senhor e supre a necessidade dos necessitados. O que Naamã vai dizer no verso 23? Ser servido, toma 2 talentos, enfim, vê o que você quer. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes e pô-las sobre 2 de seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os da sua mão e os despediu e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Ele traz, os homens ajudam ele a trazer, porque era muita coisa. Ele vai, guarda na casa dele, esconde tudo. Aí ele põe as mãos para trás e vai assoviando, procurando o que não perdeu, e vai chegar até Eliseu, naquela cara de pau mais lavada. Pena que naquela época não tinha óleo de peroba, né? Senão Eliseu já estava ali com um balde de óleo para dar um banho nele, com aquela cara de madeira, corrupto, sem vergonha, filho do cão. Então ele entra diante de Eliseu, e Eliseu vai olhar para ele e vai dizer: da onde vens, Geazi? Aonde você estava, meu servo, que você me abandonou? Eu queria que você estivesse aqui para nós estar orando, mas você saiu, você sumiu, onde você foi? Geazi vai dizer: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte, ou seja, estava por aí, vagando, pensando, imaginando que milagre Deus fez com Naamã, que bênção, como Deus é poderoso. Estava aí agradecendo a Deus, olhando as maravilhas e etc, enfim. Eu não fui nenhum e nem outra banda, estava por aqui. Meus irmãos, só que diante de Deus a gente esquece que na nossa vida quem opera é o Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas que fazem coisa errada acham que todo mundo que faz coisa, acha que todo mundo é igual ele, né? O mentiroso, ele acha que todo mundo é mentiroso. A pessoa que faz coisa errada acha que todo mundo é errado. Aquele que rouba acha que todo mundo rouba. Esse é o problema. Ele vai falar dessa maneira, só que ele vai esquecer que quem está na vida de Eliseu é a presença de Deus. O Espírito Santo está ali constantemente diante de Eliseu. Ele lembrou quando Eliseu falou para Naamã: olha, na presença de Deus, né, em nome do Deus em cuja presença eu estou aqui diante de ti, que eu não quero nada teu. Ele vai dizer: eu não fiz nada, eu não fui em lugar nenhum. Mas o que vai acontecer? No verso 26, porém Eliseu disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Veja que aqui a Bíblia mostra acima que ele só pegou prata e veste. E aqui revela o Espírito Santo de Deus a Eliseu, que ele pegou vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, servas e prata. 7 coisas ele pegou. Ou seja, ele foi nos olhos deles extremamente abençoado. Agora estou abençoado, agora vou fazer a diferença, agora todo mundo vai ver que Deus é Deus da minha vida. Todo mundo vai ver que Deus é Deus da minha vida. Vamos fechar? Verso 27. O profeta Eliseu diz para Geazi: porém, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.
Uma pergunta para nós encerrarmos: vale a pena a gente ser infiel com as pessoas de Deus que estão ao nosso lado? Vamos embora hoje refletindo. Não estou dizendo que você está sendo infiel ou enfim, mas uma pergunta: quem conhece o nosso coração é nós. Nós conhecemos o nosso coração. Não conheço o coração de ninguém, nem quero conhecer. Mas essa pergunta: será que nós estamos sendo fiéis com as pessoas, com os irmãos que estão ao nosso redor? Quantas pessoas não conseguem ser fiel nem com Deus? No mínimo, no pouco, quanto mais com irmãos. Não pensa que por essa infidelidade eu estou tendo lucro, eu estou na bênção, eu estou um passo na frente de todo mundo. Olha o que aconteceu com Geazi. Saiu da frente do seu senhor, saiu da frente de Eliseu, branco, leproso como a neve. Vamos ser fiel. Paulo disse para nós que a gente ter o que vestir e o que cobrir, o que comer, o que vestir, está ótimo. Para que muito? Alguém já viu, presbítero, o senhor que é mais velho, algum caixão com gaveta? Se houver um caixão com gaveta e for depositado muitas coisas valiosas ali, e sepultar aquele caixão, pode ter certeza que quando o povo virar as costas, os mesmos que abriram a cova, abrirá a cova na madrugada ou na oportunidade e vão esvaziar o caixão. Se brincar, até a roupa do defunto eles vão tirar e jogar lá dentro de novo, jogar terra em cima e sair com a riqueza. É assim que as coisas funcionam. Ninguém vai levar nada desse mundo. Então eu concluo dizendo: seja fiel a Deus. Seja fiel ao teu irmão, à tua irmã em tudo. Prometeu, cumpra. Pastor, não vai dar. Então liga e fala: não vai dar. Porque é ruim, meus irmãos, a igreja toda, todo o mundo evangélico, ser taxado de sem vergonha, de caloteiro, de mentiroso, por causa de apenas um. Porque não é o meu nome que está em jogo, é o nome de Cristo que está aqui. Ao crente, o primeiro que recebe a pedrada é Jesus. Então seja fiel e honre a tua palavra, lembrando que Jesus diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Que Deus, o Senhor, vos abençoe em Cristo. As horas foram embora. Palmas bem alegre que exalta o nome do Senhor.